Vamos lá, a rinite tá tendo pra caceta. Thank you. Bora lá. Vou agora apresentar minha tela. Compartilhada. Tá. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer pelo slide, porque a gente precisa ganhar tempo. Então, algumas coisas, se eu fosse desenhar, ia demorar um pouquinho mais, não ia sair tão bonito assim. E aí, por uma questão de tempo mesmo, a gente vai usar hoje o slide para falar dos outros dois grupos vegetais que tem, né? Então, você vê, o reino vegetal é um reino tão diverso assim, mas a gente consegue colocar toda essa diversidade dentro de 4 filos só, né? Filo das briófitas, o filo das pteridófitas, filos das gimnospermas e angiospermas, que é o que a gente vai falar hoje. Lembrando da semana passada, os 2 primeiros filos, simples de tudo, né? As briófitas, então, nem se fala, elas são estupidamente simples. Elas não vão ter vasos condutores, ou seja, não vão ter sistema de transporte interno. Tudo que for acontecer internamente precisa ser difusão. Você vai difundindo de uma célula a outra. Então, o que a falsa raiz dela pega, ela vai jogar no falso caule dela, e aí vai ter que ir indo de célula a célula até chegar na falsa folha, onde acontece a fotossíntese. E aí o resultado da fotossíntese, o açúcar daquela falsa folha, vai ter que ser disponibilizado para o falso caule e para a falsa raiz também por difusão. Ou seja, é um processo que demora pacas, né? É um processo que demora bastante. E aí, esse processo demorando esse tanto, não ficaria viável você ter um vegetal enorme. Pelo contrário, por isso que as briófitas, os musguinhos, eles são bem pequenos, tá? Porque não é viável fazer isso sem um sistema de transporte. Evoluíram um pouquinho, né? Na hora que eles evoluíram um pouquinho e aí se tornaram as pteridófitas, eles já ganharam o sistema vascular, ou seja, ganharam um xilema e ganharam um floema, o que facilitou demais o transporte interno, ficou muito melhor, e eles ganharam os órgãos normais, né? Os órgãos que a gente conhece, raiz, caule e a folha. Então também vão ter estruturas verdadeiras, compostas pelos tecidos que devem estar presentes, e aí tudo vai ficar melhor, né? Toda a fisiologia do vegetal acaba ficando melhor, por isso que as pteridófitas tiveram até um aumento de tamanho. E se a gente ainda for parar para analisar antigamente, as pteridófitas elas eram os vegetais predominantes na Terra Antiga. Muitos cientistas defendem o fato de que, por exemplo, nos períodos anteriores aos dinossauros, existiam florestas de pteridófitas na superfície do planeta, porque o ambiente do planeta favorecia muito mais o crescimento delas do que dos outros vegetais. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Hoje em dia os principais vegetais são esses 2 grupinhos aqui, que a gente vai estudar agora. Então, começando pela ordem cronológica da evolução, nós vamos falar das gimnospermas. E aí, como representantes, nós vamos ter os pinheiros, né, as araucárias, que na verdade nada mais são do que os pinheiros do Paraná, deram um nome diferente. Então. E as sequoias também, o maior vegetal que existe, na verdade, é uma sequoia. Então aqui nós vamos ter as maiores árvores possíveis. No geralzão, o que a gente pode falar de gimnospermas como um todo? Bom, estou falando de plantas vasculares, não é novidade para nós isso em hipótese alguma. Então, o xilema e o floema apareceram lá atrás, não vai mais ser perdido, tá? A estrutura que apareceu, dificilmente ela vai deixar de existir, a não ser que alguma aberração aconteça. Então, tem xilema, tem floema, o que, de certa forma, explica a possibilidade desse tamanho absurdo. Se não tiver xilema e floema, a gente vai ver na semana que vem que o transporte fica bem prejudicado. São cormófitas. Lembra aqui que é cormófita? Cormófita é a planta que tem os órgãos verdadeiros. Né? Tem a raiz, tem o caule e tem a folha de verdade. A fase duradoura. Então, quando você olha para um pinheiro, você olha lá para uma sequoia, você vira e fala, porra, o que é isso? O que é a árvore? A árvore, ele é o esporófito.
Tá? Então, o produtor de esporos é aquilo que a gente vê. Tá? Então, isso daqui tudo, essa arvorizona, nada mais é do que um esporófito da minha planta. De novidades, o que as gimnospermas vão trazer para nós? Elas começaram a apresentar sementes. Então, se eu voltar aqui no nome, esperma quer dizer justamente isso, a presença de sementes. Só que essas sementes, elas não vão estar só voando. Não vão ser a melhor semente possível. Por quê? Esse meu termo de antes, gímino, quer dizer nu, despido. Então, as gimnospermas são as plantas que começaram a produzir a semente, só que essa semente não é protegida. É simplesmente a semente. Fez lá a semente, jogou a semente no mundo e boa. A gente vai ver daqui a pouquinho, óbvio, o que é a semente, mas nós vamos entender, principalmente na parte da angiosperma, o porquê que é importante você proteger um pouquinho mais essa semente. Então, surgiram as sementes, que são o quê? Uma forma de proteção ao embrião, que nós também não tínhamos antes, né? Tanto em briófitas quanto em pteridófitas, acontecia a fecundação, o embrião estava solto no mundo. Tá? Tinha a fecundação lá do anterozoide com a oosfera, bicho, o embrião está por si só. Ele vai lá, vai se desenvolver num organismo novo. Agora não. Agora nós vamos pegar esse embrião, nós vamos dar uma proteçãozinha para ele, nós vamos pensar lá no futuro. Tá? Isso foi um ganho evolutivo importantíssimo. Tá? Isso foi um baita de um ganho evolutivo que as gimnospermas tiveram. Muito em função da presença da semente, nós vamos estar falando do grupo que trouxe a independência da água. Né? Então, lá nas briófitas e nas pteridófitas, a gente viu uma dependência muito forte do meio aquático. A água fazia a boa de Uber e levava o gameta masculino até o gameta feminino para acontecer a fecundação. Agora não precisa mais. Tá? Agora a água ela não vai necessariamente ter que estar presente no meio para você ocorrer uma fecundação de gimnosperma. Essa independência da água fez com que, a partir das gimnospermas, a gente tenha a dominação por completo do ambiente terrestre. Tá? Então você encontra árvores de gimnosperma no meio do continente, longe totalmente de qualquer massa d'água em movimento. A única água que cai lá vai ser uma água resultante de uma chuva ou de alguma coisa que não é algo, às vezes, tão corriqueiro assim, não tem problema. Tá? A gente não precisa mais dessa água. Agora, existem outros mecanismos que vão fazer a boa na hora da reprodução da gimnosperma. Tranquilo? A gente vai ver esses mecanismos. Mas é basicamente o gameta dela mudou. Tá? O gameta, o gametófito, as estruturas reprodutivas da gimnosperma, elas tiveram um avanço. Um avanço que permitiu elas serem carregadas por uma outra coisa que não a água. Mas relaxa que a gente já entra nesse tópico. Tá? Aqui, né, o maraucarezinho, só para a gente ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Aquelas coníferas que tem nos Estados Unidos, né, que a gente vê bastante em filme, árvore de Natal e tudo mais, aquelas coníferas gigantes, elas também vão ser gimnospermas. Bom, trazendo aqui um pouquinho... Professor, Oi? O João perguntou que são cormófitas. Espera aí, deixa eu abrir aqui a mensagem. Cormófitas é a que tem raiz, caule e folha verdadeiros. Tem a raiz, tem o caule e tem a folha verdadeira. Lembra, briófita a gente chamou de talófita, porque não tem a raiz, nem caule, nem folha de verdade. Bom, vamos ter um momento de introspecção agora forte a respeito da semente. Essa novidade evolutiva importantíssima que nós tivemos aqui no reino metáfita, que foi o que eu falei, bicho, vamos começar a pensar no futuro. Vamos começar a pensar no que nós vamos deixar para a posteridade. Né? O que vai ser esse resultado da nossa perpetuação da espécie. Por quê? Lá em briófitas e pteridófitas, a maneira com que a fecundação acontecia não era muito vantajosa. Né? Acabava que, às vezes, você jogava muitos embriões
novos no meio e vários deles não conseguiam sobreviver. Aqui, se a gente der uma proteçãozinha para esses nossos embriões, a porcentagem deles que vão conseguir chegar à fase adulta vai ser muito maior. Então, a semente foi isso para o reino metáfita. Primeiro, da onde que vai surgir a semente? A semente é um resultado da fecundação do óvulo. Beleza? Então, ó, nós vamos ter a formação do embrião. Esse embrião vai ser revestido. Tá? Esse embrião vai ser revestido com o quê? Com uma estrutura de proteção que a gente chama de revestimento ou tegumento. Então, revestimento ou tegumento vai chamar essa minha estrutura de proteção. E aí, essa minha estrutura de proteção é literalmente uma parede. Tá? Vai ser uma parede, vai ser uma casca para ter uma proteção mecânica naquele embrião. E passando essa parede, passando essa casca, nós vamos ter, além do embrião, uma estrutura de reserva nutritiva, que aqui a gente chama de endosperma. Esse endosperma, ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer nutrientes para esse embrião. Então, quando esse embrião começar a se desenvolver, ele não vai mais precisar captar nutrientes do meio ambiente, como fazia o embrião da briófita e da pteridófita. Não. Ele vai ter uma reservinha bem pequena aqui, que vai fornecer para ele o inicial para que ele consiga sair da casca, para que ele consiga quebrar a semente e iniciar o seu desenvolvimento. Então, você quer pensar mais no futuro que isso? Existe. As angiospermas pensaram ainda mais à frente e a gente vai ver depois. Mas aqui já é um baita de um avanço. Eu não vou só jogar o embrião no mundo. Eu vou proteger e eu vou fornecer para esse meu embrião uma reservazinha. Essa reservazinha ele vai utilizar para quê? Para começar a vida dele. Então eu não vou fazer ele começar a vida já no fogo cruzado. Não, ele vai ter uma estabilidade na hora que ele começar a se desenvolver. Então a semente foi um ponto importante demais aqui do reino metáfita. Isso fez com que até a quantidade desses indivíduos aumentasse de uma forma exponencial. A diversidade de gimnospermas ela já é muito maior do que a diversidade de briófitas e pteridófitas. Ok? E uma outra coisa que a semente vai me favorecer é um ponto muito importante dentro do reino vegetal, que é a dispersão. O que é a dispersão? Bicho, o que é você fazer dispersão de alguma coisa? É você espalhar. Dispersar uma semente é literalmente você espalhar essa semente para outros locais. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando de vegetais. Seres que são sésseis, seres que são fixos e que dependem dos nutrientes que tem no solo. Se a planta fizer a sua fecundação e não se preocupar com a dispersão, simplesmente, beleza, fecundou e aí a semente cai, vamos dizer assim, do lado da árvore mãe. Por que isso não é interessante? Quando essa semente se desenvolver e virar um organismo adulto, eles vão competir pelos recursos do solo. As duas árvores agora vão ter que absorver a água do solo, vão ter que absorver nutrientes do solo, e aí essa competição acaba não sendo uma alternativa muito vantajosa. A semente contribui para o quê? Para a gimnosperma ter a fecundação, bater um vento, o que acontece? Esse vento vai levar essa semente lá na casa do caramba. Tá? A semente ela vai encostar o solo 2 quilômetros da árvore mãe. Por quê? Aí você não tem a competição. Aí, bicho, ela tá lá na frente. Não me importa, ela não vai atrapalhar a minha obtenção de nutrientes. Eu não vou atrapalhar a obtenção de nutrientes dela. Ok? Então, aqui, a dispersão ficou também muito mais fácil. Além de você abranger áreas maiores, você evita, até certo ponto, essa competição das árvores iguais, né? Das árvores da mesma linhagem, por nutrientes que são semelhantes a ela. Ok? Então, a estrutura da semente... Os animais também arrastam semente, né? Os animais também arrastam semente. Além do vento, pode muito bem passar um bichinho, pegar uma semente dessa ou outra e levar do ponto A até o ponto B.
Isso também acontece. Só que aí a semente que vai ter uma interação com o animal, ela vai ser mais da angiosperma, tá? Por quê? Para você ter uma interação com o animal levar para um outro ponto, nós vamos ver que precisa ter um chamariz. Então, ou essa semente precisa ser gostosa, ou essa semente precisa ser vistosa. A semente precisa ter alguma coisa que chame a atenção do animal. Das gimnospermas ainda não tem muito. Nas angiospermas a gente vai ver que tem. Vai ter uma outra estrutura que aí sim vai chamar muita atenção do pessoal. Beleza? Então, a estrutura da semente básica. Tegumento, camada de revestimento. Endosperma, camada de nutrição. Embriãozinho, resultado da minha fecundação. Nos gametas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre gametas, tá? Um ponto que foi muito importante nas aulas de briófitas e pteridófitas. E aí agora, trazendo aqui para vocês, o que seriam os gametas? Feminino, oosfera, basicão, padrão, não vai mudar. Dentro do arquegônio, então a estrutura que contém o gameta feminino é o arquegônio. E o gameta masculino, a gente vai chamar de núcleo polar. Tá? O núcleo polar ele vai ser produzido por uma nova estrutura que chama grão de pólen. Maravilha. Aqui é um outro ponto que a gente precisa conversar. O gameta mudou. O gameta masculino mudou. Por quê? Porque ele precisava mudar. Falei para vocês na aula passada, o gameta feminino não sofreu alteração porque não precisa. O gameta feminino ele vai estar sempre na planta feminina, na estrutura feminina. O que tem que acontecer? O masculino tem que dar seus pulos para chegar nela. Então, o feminino não precisou de mudança. O masculino sim, por quê? Agora não tem mais água. Agora a água já não vai me transportar. Quem vai me transportar é o vento. Tá? O vento vai me levar do aparelho masculino para o aparelho feminino. Então, se o vento vai me levar, eu preciso ter algumas modificações. Lembra que eu falei para você semana passada? O anterozoide. O anterozoide parece um espermatozoidezinho, né? Ele vai ter a caudinha e aí a caudinha fica batendo na água até chegar na osfera. Agora não tem mais água. Se não tem mais água, eu não preciso mais daquela cauda. Beleza. E agora que o vento vai fazer um papel importante, o gameta foi mudando para quê? Para favorecer o transporte dele pelo vento. Então, se vocês procurarem, por exemplo, o grão de pólen na internet, vocês vão ver que o grão de pólen ele é uma bolinha, e essa bolinha tem duas estruturas do lado que parecem duas asinhas. Para quê? Para o vento bater e conseguir levar mais longe. Para o vento bater e conseguir transportar com mais facilidade. Então, o gameta masculino mudou. Feminino não precisa, mas o masculino mudou, porque agora ele vai ser transportado por outra coisa. Tá? Então, enquanto era transportado pela água, ele tinha estrutura para nadar na água. Agora que ele vai ser transportado pelo vento, ele tem estrutura para voar. Estrutura para voar e chegar até o gameta feminino. Um outro ponto que é batata na hora da prova, cara, é essa palavrinha aqui. Estróbilo. Apareceu estróbilo na pergunta de vocês, já marca gimnosperma porque vai estar certo. O que são os estróbilos? Os estróbilos são as estruturas de reprodução. A gente pode citar como os aparelhos reprodutivos da gimnosperma. Outra coisa que a gente ainda não tinha começado a falar, né? Aparelho reprodutivo? Sim, aparelho reprodutivo. Aqui é a famosa pinha. As pinhas são os aparelhos reprodutivos que nós temos dentro do filo das gimnospermas. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas nem todas as pinhas são iguais. Então vejam, nós vamos ter as estruturas das pinhas masculinas, que vão ser essas pinhas um pouco mais compridas, né, um pouquinho mais esticadas, e nós vamos ter as pinhas femininas, que elas vão ser maiores, maior zona, umas pinhas gigantescas, e geralmente são aquelas pinhas que são abertas, né? Quase parecendo uma florzinha. Aquela pinha bem abertona é uma pinha feminina, tá? É um estróbilo feminino, com gametas femininos. Show?
E aí, essas estruturas é o que vão estar presentes no ciclo de vida da gimnosperma. O ciclo de vida da gimnosperma, gente, pode doer? Pode doer demais, cara. Mas eu não gostaria que ele doesse. Antigamente, todos esses nomes eram muito cobrados. Hoje em dia, eles não são. Tá? Hoje em dia, o vestibular está prezando, ainda bem, muito mais para a gente ter o entendimento do que está acontecendo, ao invés de saber o nome daquelas estruturas que estão participando. Então, ó, eu peguei aqui 2 pinheiros, tá? Peguei 2 pinheiros genéricos. Dentro desse meu pinheiro aqui da direita, vai me interessar a parte masculina dos estróbilos. Dentro desse meu pinheiro aqui de baixo, vai me interessar a parte feminina dos estróbilos. Então, beleza. Estróbilo masculino, estróbilo feminino. Aqui ele chamou de cone, mas tudo bem. Show. Vai começar a bater o vento. Então, o vento foi lá, bateu na árvore. Na hora que esse vento bateu na árvore e ele passou pelos cones masculinos, o que acontece? Os grãos de pólen vão tudo lá com o vento. Tá? Então, todos esses grãos de pólen são carregados pelo vento também. Em algum momento, eles vão cair onde? Na minha estrutura feminina. Tá? Então, esses grãos de pólen vão ser levados pelo vento e eles vão acabar caindo no meu cone feminino. Aquelas entradinhas que a gente tem no cone, tá? Aquela pinha toda bonita e aberta que a gente fala, o grão de pólen vai ter que cair naquelas aberturas. Quando ele cai naquela abertura, o que vai acontecer? Aqui no cone feminino, eu vou ter a minha estrutura do arquegônio, lá dentro. E no arquegônio eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha oosfera. Beleza. Esse grão de pólen, ele vai se transformar numa estrutura que chama tubo polínico. O tubo polínico, ele é de fato o que vai transportar o gameta. Lembra, eu coloquei aqui atrás para vocês, ó, gameta, núcleo polar. Então, esse tubo polínico vai crescer e vai liberar o núcleo polar. Esse núcleo polar vai chegar na oosfera e aí gameta com gameta faz o quê? Fecunda. No momento que você tem a fecundação, o que vai acontecer? Na hora, você já vai ter o fechamento da semente. Ó. Você vai ter o resto dessa estrutura onde ficava a oosfera, vai gerar um endosperma, aqui essa parte de fora vai ser fechada e vai formar o tegumento. Então, ó, a fecundação que vai acontecer aqui, depois dessa fecundação, a planta começa a liberar alguns hormônios que vão indicar o quê? Ó, a fecundação aconteceu, fecha aqui essa estrutura e forma a semente. O que acontece? Essa semente vai ser dispersada. Essa semente vai bater um vento e aí ela vai ser levada pelo vento também. Vai cair alguns metros, vai cair alguns quilômetros das árvores e vai gerar uma nova plantinha. Essa nova plantinha vai ter o cone feminino, vai ter o cone masculino, e aí esse ciclo vai ficar acontecendo sempre. Tranquilo? Deixa eu só aqui tomar uma rápida. Beleza? O jeitão, ele é parecido. O gameta masculino vai em direção até o gameta feminino, ocorre a fecundação. A diferença é o quê? Agora esses gametas vão estar em estruturas específicas. Né? Eu vou ter estruturas para o gameta masculino, estruturas para o gameta feminino. Lá atrás não era assim. Se vocês lembrarem, na pteridófita, a gente tinha o protalo, né? E aí no protalo você tinha na parte de cima a oosfera, na parte de baixo anterozoide, batia a água, virava aquela zona toda. Agora não. Agora eu estou tendo muito mais sentido. Eu estou tendo um norte para seguir. Gameta masculino vai até o gameta feminino, da estrutura masculina para a estrutura feminina, ocorre a fecundação e depois que aconteceu essa fecundação, eu cuido do embrião. Depois que esse meu embrião se formou, eu fecho lá uma sementinha e jogo essa semente. Tá?
Agora, lá dentro da semente, eu sei que aquele meu embrião tem proteção e tem alimento. Tudo que ele precisa para começar o seu desenvolvimento, ele tem. Então, a garantia que você tem de um ciclo de vida assim é muito maior. A garantia que você tem num ciclo de vida onde você forma uma semente é absurdamente maior. Por isso que a taxa de sucesso reprodutivo da gimnosperma foi lá em cima quando a gente compara com o pteridófito. Por esse cuidadozinho aqui, tá? Pelo desenvolvimento dessa estrutura. E, além do mais, pelo desenvolvimento da dependência não mais da água, né? O vento tem em todo lugar, né? O vento, a movimentação da atmosfera, ele é criado com uma facilidade muito gigantesca. Então, você tem correntes atmosféricas, correntes de vento, a todo momento que vão facilitar ainda mais isso acontecer. Ok? Por isso que eu estou falando de um grupo com uma diversidade grande. Tranquilo? De boinha, né? Gimnosperma sossegado. O que nós temos que focar aqui, professor? Evolução. Tá? A gente tem que focar bastante nas vantagens e nas novidades evolutivas. É isso que o vestibular está cobrando de você. Mais do que decorar nome, mais do que decorar tudo esse ciclo aqui, é saber o que de novo apareceu e o que esse novo faz de diferença. Agora a gente vai entrar nas angiospermas e vamos manter esse nosso raciocínio. Vamos manter esse nosso pensamento. Porque se a gente fosse falar tudo de gimnosperma, tudo de angiosperma, eu ia precisar tranquilamente de 3 aulas. Só que não tem como, a gente tem 1h30 de aula por semana. Não dá. Então, a gente vai focar no que é importante para nós. Ah, professor, mas ficou faltando falar de, sei lá, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu sei, mas é que não vai ter tempo para a gente falar isso. Se a gente falar disso, eu vou ter que tirar alguma coisa lá da frente. Ah, professor, mas você não falou, sei lá, de inflorescências, infrutescências. Eu sei. Tá, mas por quê? Porque não é tão importante, não é o foco principal. E porque se a gente fosse perder um dia da semana para falar disso, eu ia ter que tirar um dia da semana de alguma outra coisa. Então, aqui nesse nosso aprofundamento, a gente precisa otimizar as coisas. Como que a gente otimiza? A gente otimiza focando no que é mais importante. Angiospermas aqui eu não me preocupei em colocar todos os exemplos, porque eu ia precisar de 3 slides, né? Muito vegetal é angiosperma. E às vezes muito vegetal que a gente não faz nem ideia. Por exemplo, a grama, velho. A grama é uma angiosperma. As gramíneas, pasto. Então, o pasto é uma angiosperma. Do mesmo jeito que uma mangueira é uma angiosperma. Do mesmo jeito que um arbusto é uma angiosperma. Tá? Então, a diversidade dentro das angiospermas é uma coisa que beira o ridículo. Né? Beira o ridículo. É muita diversidade, é muito tipo de planta e plantas com características completamente diferentes. Que você olha assim, aparentemente você fala, tá, não tem um motivo para esses dois trem estar no mesmo grupo. Mas aí você analisa a fundo e fala, puto, o pior é que tem. No geralzão, currículo da angiosperma, o que nós vamos ter lá nas informações gerais? Plantas vasculares e cormófitas, então até aqui para nós está suave. Mantém o xilema e o floema. Mantém a raiz, o caule e a folha verdadeiros. Nice. Mantém a semente, óbvio, a semente foi um baita de um avanço, então a angiosperma não vai perder isso daqui, muito pelo contrário, ela otimizou ainda mais a semente. A independência da água se mantém, de novo, o que deu certo não vai mudar, né? Time que está ganhando não se mexe, então vamos continuar com a semente e vamos continuar não dependendo da água, vamos depender de outros fatores, e aqui nós tivemos também um outro passo. A angiosperma, ela deu um passo para melhorar a semente que já era boa, e ela deu um passo no sentido de se tornar mais independente da água ainda, fazendo as relações corretas. Essa minha primeira informação aqui, grupo com a maior diversidade dentro do reino metáfita, ela vai de encontro
com um outro grupo que tenha maior diversidade. Quando a gente chegar nesse ponto, eu vou falar para vocês. Mas existe um porquê da diversidade de angiospermas ser absurda e porquê da dispersão das angiospermas serem absurdas. Tá? Vai ser por uma relação com um grupo igualmente grande, igualmente diverso, igualmente distribuído, e não é o ser humano. Tá? Não é o ser humano. Bom, beleza, professor, mas até aqui você está me falando coisas que a gente via em Gímeno. O que a angiosperma trouxe de mais? O que a angiosperma trouxe de relevante e importante? O que ela trouxe de novo? A flor, tá? A estrutura floral e o fruto. Tá? A angiosperma ela potencializou muito o seu sucesso reprodutivo graças ao fato dela ter uma estrutura floral e graças ao fato dela ter o fruto. A flor foi pensando no seguinte, a gente precisa otimizar a fecundação. A gente precisa otimizar a taxa de fecundação que eu tenho. E o fruto precisa ser o quê? Nós precisamos otimizar ainda mais o meu sucesso na dispersão daquela semente. A gente precisa otimizar ainda mais o tanto de novos indivíduos que eu produzo que vão chegar à fase adulta. Como que eu faço isso? Desenvolvendo aqui essas minhas duas estruturas. Beleza? Nós vamos agora um pouquinho a fundo nessas duas. Tá? Vamos entender então um pouquinho o que é a flor, por que a flor é importante, o que é o fruto, porque o fruto é importante também. Bom, começando pela flor. A flor, ela é uma estrutura reprodutiva, então ela é um aparelho reprodutivo, assim como eram os estróbilos na gimnosperma, só que muito melhor. Muito, muito melhor. Como assim muito melhor? Primeiro, a flor e as angiospermas como um todo, elas são organismos hermafroditas, cara. Então, na mesma flor, você obrigatoriamente vai ter tanto estruturas masculinas quanto femininas. Lá na gimnosperma, não. O meu aparelho reprodutivo, o meu estróbilo, eu tinha o estróbilo só masculino, o estróbilo só feminino. Aqui não, vamos botar tudo no mesmo bonde, poucas. Tá? A flor é uma estrutura, então, que vai conter os dois aparelhos. O aparelho masculino, agora começam os nomes. Eu vou chamar de androceu. Tá? Então, as estruturas que compõem o meu aparelho reprodutivo masculino, eu vou chamar de androceu. E o meu aparelho feminino eu vou chamar de gineceu. Tá? Então as estruturas que compõem o meu aparelho feminino vão dar o gineceu para mim. E a grande parada da flor é que elas são sazonais. Tá? A flor, as flores, né, elas vão ter períodos de aparição e períodos onde elas vão estar ausentes. Por quê? Porque seria muito custoso você manter uma flor. A planta, para manter uma flor o tempo todo, o ano inteiro, ela precisaria de uma energia absurda, cara. E chega um momento que não compensaria. Tá? Então, a sazonalidade da flor, ela vai muito em encontro a essa informação. Não dá para manter uma flor, uma árvore florida o ano inteiro. Tá? Então, vão ter épocas de aparecimento onde a fecundação está favorecida, vão ter épocas onde, para economizar um pouquinho de energia, elas deixam de florescer. Bom, analisando a estrutura da flor, o que nós vamos encontrar? Primeiro, de cara, o que vem no nosso olho são as estruturas das pétalas. Tá? E aí, se eu pegar o conjunto de pétalas que tem numa flor, eu vou ter a corola dessa flor, né? Então, quando você pega lá uma rosa, todas as pétalazinhas vão formar uma corola. E aí, olhando lá dentro, envoltos pela corola, o que a gente vai ter? Nós vamos ter as estruturas masculinas e femininas. Nós vamos ter aqui, ó, esses meus cabinhos, tá? Esses meus cabinhos com os quadradinhos na ponta. Esses meus cabinhos com os quadradinhos na ponta vão formar o quê? Cadê? Aqui, ó, o meu androceu. Então, o cabinho chama filete e a pontinha chama antera. Se eu pegar o filete mais a antera, todos que existem, eu vou ter o androceu. Então, daqui vai sair o quê? Daqui vai sair o gameta masculino.
daqui vai sair o grão de pólen, né? Daqui vai sair o grão de pólen. Beleza. E o feminino? Ó, o feminino é esse vasinho aqui. Esse vasinho que fica aqui no centro. Esse vasinho, ó, eu vou ter a boquinha dele que chama estigma. Eu vou ter o pescoço dele que chama estilete. E eu vou ter aqui a parte de baixo, a base do meu vasinho, que é o ovário. Lá dentro eu vou ter quem? Lá dentro eu vou ter o óvulo, com a oosfera. Ok? Antigamente, vocês teriam que ir para a prova do vestibular com tudo isso na cabeça. Tá? Ah, o estigma, o estilete, tudo isso vocês teriam que ter guardado na cabeça de vocês, assim, automaticamente. Agora não precisa mais. Tá? Faz muito tempo que não aparece uma pergunta que cobrasse de vocês isso daqui. Eu cheguei a fazer vestibular onde você tinha a imagem e eles apontavam seta. Falando, ó, que estrutura é essa, que estrutura é essa, que estrutura é essa. Aí eu tinha que ter guardado essa foto na cabeça. Hoje em dia, ainda bem, vocês não precisam mais. O que de importante a gente tem que saber? As estruturas masculinas e femininas. Tudo no mesmo lugar, senhor? Tudo no mesmo lugar. Só que aí vocês podem virar para mim e fazer uma pergunta. Não faz muito sentido, né? Pô, se eu tenho os aparelhos masculinos e femininos no mesmo lugar, não pode acontecer do grão de pólen que está nessa antera aqui simplesmente pum, ir para o lado e cair no próprio estigma, no estigma da própria planta. Isso pode acontecer. E aí você teria uma autofecundação, o que não seria bom, porque você ia gerar uma árvore que é literalmente um clone da sua. Ah, mas a angiosperma é foda, cara. A angiosperma, ela pensou nisso e ela desenvolveu mecanismos para evitar a autofecundação. Um mecanismo que a gente vê até com uma certa facilidade é que, geralmente, o androceu, ele é mais curto. Aqui na foto, ele está quase na mesma altura. Só que, na realidade, esses androceus são bem curtinhos. Eles ficam mais ou menos aqui, onde está o mouse. Numa altura muito mais baixa do que o estigma. Justamente para o meu grão de pólen não conseguir subir e chegar aqui. É um jeito? É um jeito. Beleza. Mas e se eu estiver falando de uma angiosperma que é polinizada pelo vento? Ué, o vento bateu e aí simplesmente subiu e caiu. Beleza, a angiosperma pensou nisso. Você pode ter plantas que no momento da floração você vai ter somente um aparelho reprodutivo viável. Então, existem exemplos de angiospermas que, por exemplo, floresceu uma vez. Na hora que ela floresceu, só tem o gineceu. O androceu não está ativo. Então, eu só vou ter o gameta feminino, mas não vou ter a produção de gameta masculino. Na próxima hora que ela florescer, é o contrário. Só tem androceu, o gineceu está inativo. Aí eu só vou ter gameta masculino e não vou ter o gameta feminino. Beleza? Então a angiosperma pensou nisso tudo. Ela criou uma estrutura que juntasse os dois, só que ela desenvolveu mecanismos para evitar que um fecunde o outro. Um fecunde o outro e tenha a autofecundação da própria planta. Bom, o fruto, que aí sim é o ápice do cuidado parental que a gente tem, dá para dizer quase que é o ápice do cuidado parental que a gente tem na diversidade biológica, né? Eu acho que nem, sei lá, minha mãe se preocupa comigo tanto quanto uma angiosperma se preocupa com o fruto. Ô, louco, senhor. Tô brincando, minha mãe se preocupa comigo sim. Mas, enfim, é um baita de um cuidado parental que a gente tem aqui dentro da angiosperma. Por quê? Saca só o que aconteceu. O fruto vai ser a estrutura de proteção da semente, que é a estrutura de proteção do embrião. Então, eu estou protegendo meu embrião 2 vezes. Estou protegendo esse embrião pra caramba. Então, olha só. Você teve aqui a semente. Tá? O meu embriãozinho está aqui dentro. Então, você tem o embrião, você tem o endosperma, você tem a casca da semente. Além disso, ó, essa semente vai ganhar um tegumento. Essa semente vai ganhar uma outra casca.
E além da casca, você vai ter estruturas que são o endocarpo, formando o tegumento, o mesocarpo e o exocarpo, formando a casca do fruto. Olha a proteção que você deu para esse bicho, cara. Olha a Professor, proteção que você mesocarpo deu seria para a esse bicho. polpa da fruta, né? Boa. Mesocarpo é como se fosse a polpa da fruta. Tá? A meiuca, o que a gente come basicamente, né? A gente se aproveita bastante do mesocarpo se a gente levar em conta a grande maioria dos frutos que a gente come. E a gente dispersa a semente de praticamente todos, né? Tá aí, professor, Mas você falou na aula da outra vez, né? Se a semente da árvore for docinha, os animais vão comer mais daquela semente, vão espalhar mais. uhum, É um dos jeitos, né? Um dos passos da evolução das plantas. exato. Aí é o outro ponto que eu falei. Na angiosperma, na gimnosperma, tudo ficava muito dependente do vento, porque em momento algum a gimnosperma pensou em ser, vou dizer, bonita. Assim, a angiosperma em momento algum pensou em ser atrativa. Quando você teve evolução para angiosperma, eu tô falando agora de um vegetal que é absurdamente atrativo. Porra, flor, gente, é uma parada bonita pra caralho. Olha aqui, flor é uma parada que chama a atenção. O fruto é uma parada que, além de ser bonita, além de ser chamativa, ele ajuda porque ele nutre outro ser vivo, ele nutre outro indivíduo. Então, os outros animais vão atrás desse fruto, outros animais vão atrás dessa flor. Então, olha o cuidado que a angiosperma teve, o pensamento que a angiosperma teve, para de fato otimizar essas coisas. Já era ótimo na gimnosperma que só dependia do vento. Agora, além de depender do vento, eu posso depender do vento, eu posso depender de inseto, eu posso depender de pássaro, eu posso depender do homem. É muita coisa, cara. É muita gente que ajuda a angiosperma no seu ciclo de vida. E muita gente ajudando no ciclo de vida, é claro que eu vou ter uma diversidade grande. Tá? Então, tudo depende do chamariz. Tudo depende do esforço que você coloca naquela coisa e como aquela coisa vai atrair outros indivíduos. O fruto, ele foi uma modificação do ovário. Então, calma aí, só vamos voltar aqui um minutinho. O que acontece para a semente? Cadê a semente? É quando o óvulo como um todo se fecunda. Então, ó, o óvulo é essa estrutura toda aqui, onde está a osfera, beleza? Então, tudo isso, depois da fecundação, formou a semente. No fruto, o ovário todo vai se transformar no fruto. Então, ó, o ovário está aqui dentro. O ovário é essa estruturazinha laranja que está na figura. Tudo isso, depois da fecundação, vai se aglomerar e formar o fruto. Tá? Tudo isso vai se aglomerar e formar essa estrutura aqui. Claro, você tem N tipos de fruto. Você tem vários tipos de fruto. Mas o fruto geral, o fruto que vocês têm que ir para o vestibular sabendo, é o resultado da fecundação do ovário. Boa. Então, como que vai funcionar a mágica aqui do angiosperma? Vocês já percebam que é uma parada um pouquinho mais robusta, né? Uma parada já um pouquinho mais complexa. Mas vamos pegar aqui uma flor. Floresceu, época reprodutiva, tá, os IP tudo florido agora há pouco, tá todo mundo tirando foto de IP. E aí, vamos lá. Eu vou ter aqui na minha antera, vou ter o meu androceu, vou ter o meu gineceu aqui também. E vamos lá. Essa minha antera vai liberar uma estrutura que chama macrósporo, vocês precisam saber, não. Esse macrósporo vai dar origem ao grão de pólen. Muito bem. E lá dentro do meu ovário, tá? Lá dentro do meu ovário, eu vou ter a minha osferazinha. Tá? Então, ó, peguei aqui o ovário, dentro dos óvulos, eu vou ter aqui a minha estrutura que tem a osfera lá dentro. Beleza. É lá que o gameta masculino tem que chegar. Esse grão de pólen vai originar um tubo polínico, assim como nas gimnospermas, beleza? Então, ó, dentro desse tubo polínico, eu vou ter os núcleos polares, ou célula espermática, como ele preferiu falar aqui. Aqui é o gameta masculino. Beleza, olha o que vai acontecer. Esse tubo polínico, ele vai
crescer aqui no gineceu. Então, ó, eu vou ter o crescimento do tubo no estigma e no estilete como um todo. Então, ele vai descendo aqui, até que o tubo polínico chega no local onde a oosfera está. Chega lá no óvulo. E aí, na hora que chega nesse óvulo, o que acontece? Ele libera as suas células espermáticas, e aí uma dessas células espermáticas fecunda a oosfera. Hora que fecunda a oosfera, beleza, eu tenho a fecundação, formação do zigoto. Show de bola. Formei o meu embrião. O que vai acontecer? A planta recebe uma informação e toda essa estrutura aqui do óvulo vira semente, assim como acontecia na gimnosperma. E toda essa estrutura aqui do ovário recebe uma informação e forma o fruto. Então, lá dentro, essa minha fecundação, esse meu zigoto, ele vai ser protegido pelo gineceu como um todo. Tá? Esse gineceu inteiro, praticamente, vai dar origem ao fruto. Tá? Ele vai se desenvolver, claro, não é uma coisa simples. A formação do fruto leva em conta diversos hormônios, leva em conta diversos processos. Para nós aqui, a gente não precisa disso. Mas tenho aqui a formação da minha sementinha. Essa minha sementinha coberta pelo fruto. O que acontece? Newton, né? Pá, o fruto cai. Né? Vai chegar um momento que esse fruto ele vai cair no solo. Ou vai passar um macaco, vai passar uma ave, vai passar um ser humano e vai retirar esse fruto. Tá? Algum outro organismo vai lá, pega o fruto da árvore. Na hora que ele pega o fruto, o que acontece? Ele está levando esse fruto do ponto A para o ponto B. Ele vai lá, vai se aproveitar do quê? Do exocarpo, do mesocarpo, alguns até do endocarpo, mas a semente não. A semente ele não vai fazer a digestão. O que a gente faz com a semente das coisas? A gente cospe. Os seres vivos fazem a mesma coisa. Tá? Cospe a semente. E aí essa semente, no momento que você cospe, ela cai onde? Ela cai no solo. Tá? Se você estiver na natureza, ela cai no solo. E aí caiu no solo é uma boa, porque começa o processo de germinação. Olha só, aí eu fechei o ciclo. Aquela planta se tornou um vegetal novo. Claro, existem alguns indivíduos que não vão ter a preocupação toda de cuspir a semente. Então, existem alguns casos onde o bicho, né, o animal, vai lá, pega a planta, pega o fruto, come aquele fruto como um todo, e aí na digestão ele libera a semente nas fezes. Né, porque a gente não consegue digerir semente, o milho está aí para provar isso. Então ele manda a semente embora na forma de fezes, mas aí as fezes também em contato com o solo vai germinar do mesmo jeito. A única diferença é que a semente vai sair um pouco, né, verdeada, mas vai gerar árvore do mesmo jeito. Né? Ela vai estar um pouquinho traumatizada por ter que passar por todo o trato digestivo, mas vai virar um adulto. Vai virar um vegetal adulto. E aí o ciclo se repete, né? Esse adulto floresce. Na hora de florescer, os androceus liberam o grão de pólen, esses grãos de pólen chegam até os ovários, fecundam as oosferas, formam o zigoto, o resto do óvulo forma a semente, o resto do ovário forma o fruto. Ok? Bom, do geral é isso daqui. O último ponto de interesse que a gente precisa falar sobre angiospermas é o seguinte. Nas angiospermas, o trato desse grão de pólen aqui, né, o transporte desse grão de pólen até o gameta feminino, ele recebeu um nome chique. Tá? Então, o transporte do grão de pólen do androceu até o gineceu recebeu o nome de polinização. Que é o que a gente vai falar aqui para terminar. Abelha. Isso. Abelha, inseto, borboleta, beija-flor. Beija-flor.
que o passarinho fica? Ele fica bicando a flor. Na hora que ele bica a flor, o que acontece? Ele vai acabar pegando o grão de pólen. Aqui que está talvez o grande passo que as angiospermas tenham dado na evolução como um todo. Olha só, a polinização vai ser o transporte, então, do grão de pólen até a estigma de uma outra planta. Tá? A ideia é que seja de uma planta diferente. Sossegado. Isso vai permitir a fecundação de outros vegetais, mistura de gameta, aquela palhaçada toda. Reprodução sexuada, variabilidade genética. Ok. O que nós precisamos entender? Gente, nenhum vegetal tem a capacidade de fazer o seu ciclo reprodutivo sozinho. Nenhum. Nem angiosperma, nem angiosperma. Todo vegetal depende de alguma coisa para o ciclo reprodutivo dela conseguir fluir. Briófitas e pteridófitas precisam da água. Gimnospermas precisam do vento. Nenhuma planta consegue pegar o grão de pólen que ela produz e simplesmente tacar na planta feminina. Isso não acontece. Eu preciso de alguma coisa para fazer esse transporte. Por que a angiosperma é tão foda assim? Porque muita coisa faz o transporte para ela. Muitos indivíduos fazem a polinização das angiospermas. Muitos indivíduos são responsáveis por isso. Tá? Muitos indivíduos são agentes polinizadores. Ou seja, pegam o grão de pólen do androceu de uma planta e leva até o gineceu de outra. Como exemplo, a gente pode citar aqui, por exemplo, os insetos. E aí, uma angiosperma polinizada por insetos, a gente fala que sofre o processo de entomofilia. Pode ser pelo vento, não tem problema. Às vezes o vento ainda é necessário. E aí teria uma anemofilia, uma polinização pelo vento. Pode ser por pássaros, né? Aves, no caso, uma ornitofilia. Pode ser por morcegos, seria uma quiropterofilia. Ou até mesmo o próprio homem, né? E aí seria uma antropofilia. O que é interessante a gente discutir um pouco sobre cada um desses pontos aqui, sobre cada um desses meus aspectos. Ninguém dá nada de graça, tá? Então, assim, os organismos, eles não fariam a polinização se eles não recebessem alguma coisa em troca. A angiosperma, ela conseguiu também fornecer bastante coisa em troca para os seres vivos. Tirando o homem aqui, para quase todos, ela fornece até um certo alimento. Na hora que ela começa a produzir os seus grãos de pólen, junto com esses grãos de pólen, tem umas moléculazinhas de açúcar. Bicho, isso para o inseto é maravilhoso. O inseto vai até a flor, porque, além disso, a flor libera um odor. Flor é cheirosa, né? A gente pega a flor, dá um cheiro lá, fala, pô, que aromazinho gostoso. Esse aroma atrai os insetos, os pássaros e os morcegos. Vão até lá. Na hora que eles chegam na flor, eles encontram o quê? Açúcar. E aí eles entram na estrutura da flor para pegar aquele açúcar que está lá no fundinho. Só que quando eles entram e vão até o fundo da flor para pegar o açúcar, olha o que aconteceu com essa abelhazinha. Ela ficou besuntada em quê? Pólen. Aqui ela está cheia de grão de pólen. Você acha que essa abelha vai só nessa flor o dia inteiro? Vai. Na hora que essa abelha sair da flor dessa árvore, ela vai para a flor da outra. E aí, quando ela chega na flor da outra planta, toda besuntada com o grão de pólen, no momento que ela entrar naquela flor para pegar o açúcar de novo, alguns desses grãos de pólen vão fazer o quê? Vão cair no estigma feminino, da outra flor que ela foi. E aí você tem a fecundação. É assim que funciona você ser um agente. Essa abelhinha foi nessa primeira flor, daqui a pouco ela vai na segunda. Aí o pólen dessa primeira ela leva para outra. Depois que ela sair da segunda, com o pólen da segunda, ela vai para a terceira. E aí vai fazendo a fecundação conforme ela for pingando de uma flor na outra.
O pássaro, a mesma coisa. O beija-flor, ele fica vidrado. Você vê lá, ele batendo as asinhas, ele vai numa flor, aí ele vai na outra, aí ele vai na outra. Toda vez que ele faz esse trajeto, ele vai levando pólen de um local no outro. Por que ele vai levando esse pólen? Porque deram um biscoito para ele, né? Ó, aqui tem um açúcarzinho para você, tem um pouquinho de alimento. Morcegos, a mesma coisa. E talvez o ponto mais foda é que, dependendo do agente, a flor vai ter uma característica específica. Aqui talvez seja o ápice da adaptação da angiosperma. Por quê? Flores que são polinizadas por insetos, elas têm basicamente duas características. Elas têm a produção de flores extremamente visíveis, então com colorações fortes, e produção de odores também muito fortes. Por quê? Para chamar a atenção e atrair aquele inseto pelo cheiro. O pássaro, a mesma coisa. Tá? Você tem que ter uma flor muito visível, muito cheirosa para atrair esse pássaro. Agora, por exemplo, uma planta que vai ser polinizada por morcego, ela não precisa ser tão chamativa assim, não é? Porque o morcego não enxerga. O morcego não enxerga direito. Então, as flores que são polinizadas por morcegos, elas são flores que não são chamativas. Por quê? Não precisa, o morcego não vai enxergar mesmo. Então, elas vão produzir só o odor. Mas aí vai ser o odor mais forte, um odor que às vezes a gente até nem gosta. Mas chama a atenção do morcego. E aí o morcego vai lá, faz a fecundação. As flores que são polinizadas pelo vento. Vejam só. As flores que são polinizadas pelo vento, elas praticamente não vão ter pétalo. Tá? A pétala dela vai ser muito pequena, porque se tiver uma pétala grande, na hora que bater o vento, o grão de pólen para na pétala. Então, as angiospermas, elas vão ter mudanças na estrutura floral, dependendo do quê? Dependendo do agente polinizador que ela depende. Pô, eu dependo do inseto, então eu preciso dar um biscoito enorme para o inseto. Eu dependo do morcego, então eu preciso fazer de tudo para o morcego vir aqui. Eu dependo do pássaro, eu tenho que fazer esse pássaro passar na flor. Agora, eu dependo do vento, eu só não posso colocar nada no caminho do vento. Porque se eu colocar alguma coisa no caminho do vento, vai bater no vento e não vai conseguir chegar no outro ponto. Beleza? Aqui a gente fecha o nosso ciclo dentro do reino metáfita, né, dentro da diversidade das plantas. Aula que vem a gente fala um pouquinho sobre fisiologia, transporte de seiva e tal. Para fechar esse nosso ciclo, eu vou voltar naquela primeira informação aqui. Por que a angiosperma é o grupo com maior diversidade dentro dos vegetais? Porque a maior parte delas tem a polinização por entomofilia. Qual é o grupo de animal mais diverso? Inseto. Tá? Os artrópodes. Então, os vegetais mais diversos e mais dispersos estão em direta relação com os animais mais diversos e mais dispersos. Isso não é o acaso, tá, gente? Você tem angiosperma em todo lugar e você tem inseto em todo lugar, porque um leva o outro. Um leva o outro numa relação de cooperação muito foda. Uma relação de cooperação muito afinada. Beleza? Beleza? Bora atacar então aquela nossa listinha de exercícios. Aqui para a listinha de exercícios. E vamos que vamos. Primeiro. FUVEST. A assinale alternativa que ordena corretamente 3 novidades evolutivas de acordo com o seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres.
Vamos lá, então, ó, ele quer 3 novidades evolutivas de acordo com o surgimento no processo de evolução das plantas terrestres. Sistema vascular, semente e flor. Sistema vascular, flor, semente. Semente, sistema vascular e flor. Semente, flor, sistema vascular. Flor, sistema vascular, semente. Bom, ele quer na ordem, né? De acordo com o surgimento? Sim. Qual a primeira novidade que nós vamos ter dentro do reino vegetal? Quando passa Sistema de vascular. briófita para pteridófita? Sistema vascular. Próxima novidade interessante, quando passa de pteridófita para gímeno. Presença da semente. Semente. Então é A. Próxima novidade, quando passa de gímeno para ângio. Flor e fruto. Aqui ela colocou a flor para nós. Então, alternativa A. Alternativa A. 2. Analise a imagem que representa uma espécie típica da flora da região sul do Brasil. É o pinheiro do Paraná, né? A araucária. É o grupo vegetal da qual pertence essa planta. Produz semente nua a partir do óvulo presente no estróbilo. B. Foi o primeiro na escala evolutiva a formar vasocondutores de seiva. Não, né? Pteridófita já tinha. C. Tem como principais agentes polinizadores aves e insetos. Não, gimnosperma depende do vento. Não tem pólen. Tem o grão de pólen, né? Mas não vai ter o pólen como tem na flor. A estrutura do grão de pólen já está presente, mas olha aqui. Forma grãos de pólen que geram gametas flagelados. Acabou, né? O gameta flagelado ficou em pteridófita, porque ele precisava nadar. Agora não precisa mais. E produz no outono frutos comestíveis. Gimnosperma não produz fruto, né? Então a gente casa com a alternativa A de novo. Produz Professor, semente nua. Oi. essa é aquela árvore que dá aquele pinhão? Sim. Sim, é o pinheiro do Paraná. Dá aquela pinha bonita. Pinhão, então, é semente. Não, o pinhão é o estróbilo. Aquilo lá que cai e a gente pega é o estróbilo. Pode ser que lá dentro tenha semente, mas aí a fecundação precisa ter acontecido. Não é sempre que vai ter a semente. Pode ser que sim. Então, produz semente nua, né? Ou seja, essa semente não está protegida pelo fruto, isso é fato. A partir do óvulo, também, né? A semente vem do óvulo, presente no estróbilo, show de bola, porque é uma gimnosperma. O FMT. Gimnospermas e angiospermas são os únicos grupos vegetais classificados como espermatófitas. Parênteses. O que seria espermatófita? Plantas que produzem semente. Ou seja, já estava aqui, eu não li antes. Considerando o curso evolutivo dos vegetais, pode-se afirmar corretamente que a produção de sementes aconteceu antes do surgimento dos embriões e do endosperma? Não, né? Hipótese nenhuma você pode ter o surgimento da semente antes do embrião. Por quê? O embrião acontece como resultado da fecundação. Se não tem a fecundação, a planta não manda o sinal de formar a semente. Então é impossível ter acontecido antes do surgimento do embrião. Depois do surgimento das flores e do tubo polínico, não também, né? Porque a semente já apareceu na gimnosperma, que não tem flor. Depois do surgimento dos tecidos vasculares, essa daqui tem potencial. Tem potencial, né? De fato. Surgiu o tecido em pteridófitas, o próximo passo foi a semente, mas vamos lá. Antes do surgimento das folhas e dos tecidos caulinares, não. Antes do surgimento da folha e do tecido caulinar, era o quê? Briófita. Briófita não tem semente. E antes do surgimento da produção de grão de pólen, não. Antes do surgimento do grão de pólen, eu tinha o quê? Pteridófita e briófita. Não?
a gente fica de fato com a letra C. A semente foi o próximo passo depois de aparecer o tecido vascular. A gente fica então com a letra C. FUVEST, de novo. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar a planta, a qual na fase adulta, beleza, fase adulta de vegetais que formam semente. Forma flores, frutos e sementes? Flores e frutos não obrigatoriamente, né? Porque pode ser uma semente de gimnosperma, então não tem flor e fruto. Forma semente, mas não produz flores e frutos, de novo, não pode afirmar isso. Né? Por que não, senhor? Porque você não tem como dizer se é uma semente de angiosperma. Aqui, ó, você não pode, por exemplo, você não pode afirmar a letra A porque gimnospermas não produzem flores e frutos. Na B, você não pode afirmar porque angiospermas produzem. Então, assim, eu não posso afirmar com certeza que não produz flor e fruto. Porque se for uma semente de angiosperma, vai produzir isso tudo. Então eu ficaria com a C, senhor. Porque olhando a D aí, vamos lá. Vive exclusivamente em ambiente terrestre. Ok. Vamos guardar isso daqui com carinho. D. Necessita de água para o deslocamento do gameta? Jamais. Né? A água já ficou para trás. E tem tecidos especializados para condução de água e de seiva elaborada. Isso daqui quer dizer o quê? Tem xilema e floema. Beleza. Gimnospermas tem xilema e floema, só que pteridófita também. E pteridófita não produz semente. e não Então, dá a para gente falar do fica... fruto de semente. Exato. A gente fica, então, com a letra C. Tá? Se você pega uma semente, isso obrigatoriamente veio de uma planta de ambiente terrestre. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Deixa eu pegar aqui para a gente abaixar. VUNESP, aquele texto maravilhoso. Memória da Terra. Vamos ver se dá para a gente resolver sem ler o texto. O texto retrata uma cena da Terra há alguns milhões de anos. Pode-se dizer que o texto tem como... não, a gente vai ter que ler então. O vento soprava fraco, dobrando levemente as hastes de uma planta dominante, que mal superava a altura do tornozelo. Mas nem sempre era assim. Na maior parte das vezes, o deslocamento de ar era intenso e se transformava num jato de uivos poderosos durante as tempestades de verão. Açoitadas pelo deslocamento de ar, as hastes se dobravam e se agitavam para liberar o conteúdo das copas, arredondadas como antigas lâmpadas incandescentes. Então, as sementes partiam. Cada uma pousaria num ponto distinto, determinadas a perpetuar a espécie, adaptando-se com a disposição de migrantes que desembarcam numa terra estranha. O futuro está ali, não lá de onde partiram. Boa. O texto retrata uma cena da Terra de alguns milhões de anos. Pode-se dizer que o texto tem como protagonistas... Falou de semente? Falou de semente. Então, o que tiver briófita e pteridófita, a gente já arrisca. E aí que descreve um processo que lhes permitiu, segundo ponto. Bom, está falando de semente ou gimnosperma ou angiosperma. Não tem angiosperma. Descarta já a B, C. Descarta A, B, A, C. Como não tem angiosperma, então a gente fica com gimnosperma. Essa pergunta, ela poderia ser muito filha da puta se ela quisesse. Mas sim, ela poderia ser muito filha da puta se ela quisesse. Se ela tivesse colocado alguma alternativa aqui como angiosperma, muita gente ia cair, cara. Muita gente ia cair pelo seguinte, ó.
tá falando de haste. E aí o aluno pensa, tipo, pô, a haste é como se fosse a antera lá com o cabinho dela, parece uma haste, então é uma estrutura de uma flor, e aí ele ia lá e marcava a alternativa que tinha angiosperma, e aí todo mundo rodava nessa daí. A VUNESP, como característica, ela não é tão filha da puta assim, ela não colocou então uma alternativa de angiosperma para facilitar a gente. Vamos lá. Então, gimnospermas, beleza, tô na D e na E. E descreve um processo que lhes permitiu o quê? Manterem-se como a mesma espécie até os dias atuais. Nada a ver, né? O processo que ele está falando é o quê? Diversificação. Diversificação, né? Você está mandando, você está fazendo a dispersão dos seus indivíduos. Então, justamente essa dispersão vai fazer aumentar a diversidade de seres que você tem lá dentro. Então, alternativa E. E aí, 2 do Enem para a gente fechar. Esse aqui primeiro tem um texto, vamos ver se a gente consegue pular o texto. Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? Bom, essa daqui a gente consegue responder sem o texto, né? Que mudança a planta vai ter que ter para atrair uma ave ou um mamífero? Ganchos que permitem... Para atrair, você está dizendo? Associadas a um mecanismo de atração a aves e mamíferos. Então seria a D, não é fruto com polpa suculento? Mas então, fruto com polpa suculenta pode ser para mamífero, mas para ave meio que não vai fazer diferença. Vamos ver o texto. Os frutos são exclusivos das angiospermas e a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos. Exemplos: cores fortes, vibrantes, gosto, odor, polpa. E das sementes, presença de ganchos, outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais, tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes na asa. Ok. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de semente, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Show! Das características citadas, quais estão, então, diretamente ligadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? Das características de frutos e sementes. Então, ganchos que permitem adesão a pelos e penas, expansões semelhantes à asa, que favorecem a flutuação, essa daqui a gente pode descartar, não é? Por quê? Favorecer a flutuação... favorecer a flutuação é quando acontece pelo vento. Eu não quero o que acontece pelo vento. Eu preciso chamar um bicho, preciso chamar um animal, uma ave ou um mamífero. Estruturas fixadoras que se aderem às asas da ave, frutos com polpa suculenta, leveza e tamanho reduzido, de novo, que favorecem a flutuação. Então, se favorece a flutuação, não me importa. Vamos lá, então. O que sobrou para nós? Frucos é ótimo. Fruto com polpa suculenta favorece mamífero, mas não ave. Tá? É difícil uma ave que consegue se aproveitar do fruto. A ave, quase que sempre, ela vai atrás da semente. Então, a polpa é mais para mamífero. Estruturas fixadoras que se aderem às asas da ave é só para ave. Né? Não falou nada de pelo. Como ele quer para aves e mamíferos, tem que ser uma estrutura que favorece os dois indivíduos. Então a gente fica com a alternativa A. Pelo Ganchos que permitem a adesão aos pelos e às penas. Alternativa A. E o último.
do Enem também. Essa daí já é um Enem um pouquinho mais antigo, né? Que é uma pergunta muito direta. Então não é dos Enems mais recentes. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Bioticamente, com a ajuda de um ser vivo, o inseto, o pássaro, o homem, o mamífero. Abioticamente, sem a ajuda do ser vivo, então, pelo vento. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é O ou A. Diminuição do cálice. Cálice é a estrutura do aparelho feminino. Não. Alongamento do ovário. Não faz diferença. Né? Alongamento do ovário. O ovário ficar maior ou menor não tem impacto nenhum no transporte. Disponibilização do néctar pelo vento. O néctar não faz diferença também. Intensificação da cor das pétalas. Também não, né? Não tem como você chamar a atenção do vento. Seria se fosse um fator biótico. Exato. Aumento no número de estames. Também não, né? Aumento no número de estames também não. Porque já que é o vento que vai passar, você ter mais estames seria interessante quando, por exemplo, um inseto vai visitar essa flor. Então, quanto mais estame você tiver, mais pólen você produz, mais pólen fica nele. Então, peraí. Nossa, é a... Confundi, gente. É a... Professor, por que seria essa? O cálice é o conjunto de pétalas. Então, o conjunto de Com menos pétalas pétalas, o que... vento bate mais. o conjunto de pétalas que envolve o androceu e o gineceu é o cálice e a corola. Se você tiver uma diminuição, o que acontece? As pétalas ficam bem pequenininhas, aí o androceu e o gineceu ficam expostos ao ambiente. Aí o vento bate, leva os dois. Então, alternativa A. Ok? Alternativa A de acabou. Tá? Acabamos aí. Beleza? Vou mandar os slides